A solene advertência. Você achou que eu ia falar sobre 8 pontos para um ano de 2026? Ou algo do tipo? Não, vamos aproveitar a exposição a qual nós estamos seguindo de Marcos e assim tirar algumas lições aqui para o nosso ano de 2026, 27, 28 e assim até quando Deus nos permitir. Aqui nós vemos já nessa primeira leitura, uma leitura paralela do mesmo texto que vamos estudar de Mateus, agora que acabamos de ler, e Marcos 8, do versículo 14 a 21. E nós vamos perceber que há uma solene advertência do Senhor Jesus aqui para os seus discípulos. Ele fala: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Nós não podemos tentar conjecturar sobre o que ele estava falando, por isso mesmo eu pedi a leitura do Evangelho de Mateus, porque ali ele deixa claro, apesar de não em Marcos. Ali Jesus, ele refere não aos pães, ao fermento dos pães, mas sim do fermento da doutrina, da má doutrina. A justiça própria, o formalismo, o mundanismo, o ceticismo, tudo isso que envolvia agora a jornada de cada um daqueles seus seguidores. Então, contra essas coisas que o Senhor recomendou aos seus discípulos, que se mantivessem guardados desse falso ensino. Então agora vamos ler o texto paralelo, mais o texto da exposição, Marcos 8, versículo 14 ao 21. Marcos 8, 14 a 21. Diz assim a palavra de Deus: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pela tua imensa graça. Obrigado pela tua igreja, o teu povo, povo escolhido, povo eleito do Senhor. Cada irmão que está aqui hoje, cada um que o Senhor moveu esse anseio, esse desejo de ter esse tempo de adoração. Adoração também pelo ouvir da sua palavra, do se atentar ao ensino, às advertências, às correções, que sempre nos levam para mais perto do centro da sua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, que no decorrer da nossa vida, nós olhemos para as advertências do Senhor, não com tristeza, mas como oportunidade a seguir adiante, seguir a sua vontade, o seu querer, de observar os puxões de orelhas, para que nós possamos nos colocar de novo no centro da tua vontade. É assim que nós oramos, no nome de Jesus, amém. Mensagem central da exposição: as advertências do Senhor Jesus são como uma bússola espiritual
que te leva à compreensão do caminho da graça. Então, nós precisamos ter mais atenção com as advertências do Senhor. Não cair naquela ideia ou naquela fábula que o Senhor é um velhinho mau, que está ali em cima simplesmente para nos punir. Não, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Criador de todos nós. É Ele que fez a água que verteu sobre essas ruas, sobre as nossas cabeças. É tudo sobre Ele, sobre a sua vontade. E é tudo sobre seu Filho e a sua bondosa graça. Que nós possamos reconhecer isso. Reconhecer que as advertências são a direção que o Senhor está nos dando para que nós não venhamos a nos perder em nossa jornada, em nosso caminho. E como é fácil, irmãos, como é fácil nós nos perdermos nessa jornada. Ora, nós podemos se perder pelo legalismo. Nós colocamos tantas regras e achamos que cumpri-las é o que nos faz ser homens e mulheres mais perto de Deus. Ora, nós vamos para o lado oposto, para o liberalismo. Deixamos de acreditar em muitas coisas das Escrituras, muitas vezes fazemos vistas grossas aquilo que de fato é uma exortação. Olhamos para verdades como os de Gênesis 1, 2 e 3 e passamos a negar. É uma fábula, é uma historinha. Ora, nós vamos por caminhos que de fato estão à contramão de Deus. Nos envolvemos com o mundo de tal maneira que ele passa a nos controlar. É sedutor. E toma o nosso coração com facilidade. Por isso, as advertências do Senhor são bússola. Ela nos aponta o caminho é Cristo, não há outro caminho. Não há maneiras de abreviá-lo, de encurtá-lo. Temos que passar pelos caminhos que Ele já assim nos deu para que nós possamos passar e cumprir as boas obras do Senhor em louvor, em todo tempo. Vou trabalhar nessa exposição 2 pontos. Primeiro, a importância da advertência. E segundo, que muitas vezes a lentidão para compreender a vontade de Deus, por meio de advertências. Então vamos para o primeiro ponto que eu quero destacar, a importância das advertências. Olha só o versículo 15 comigo. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado. Ele quer de nós uma atenção, que nós fiquemos alerta, e também que nós tenhamos cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Tais advertências são de grande importância para nós também hoje, para a igreja do Senhor. Seria convincente por parte da igreja se ela entendesse a importância das advertências e com frequência ela voltasse a tais advertências. Por quê? Porque o surgimento de falsas doutrinas tem feito mais malefício à igreja do que os assaltos e as perseguições que vêm de fora. Falsos profetas, os falsos mestres, muitas vezes estão alojados, estão dentro da igreja. Tem conseguido prejudicar de tal maneira a cristandade, muito mais que o sangue dos mártires, muito mais que o Império Romano tentou fazer, tanto com os judeus como com o cristianismo que estava ali nascendo. A espada em punho do adversário nunca conseguiu danificar tanto a causa da verdade, Cristo, quanto a língua e a caneta. Língua e a caneta.
Vocês sempre me veem aqui falando e advertindo sobre a questão dos púlpitos dos nossos tempos. E não é uma novidade nossa. Tanto que o Senhor Jesus está alertando aqui a igreja que está à porta. Ele está advertindo desse mal que adentra a igreja. Se nós, por mais triste que fôssemos, recebêssemos alguns aqui na igreja e que entrassem nos impedindo de professar nossa fé, nos perseguindo e até nos ameaçando de morte, nós teríamos certeza que eles são inimigos da cruz. Nós faríamos de tudo para impedi-los, porque nós sabemos quem eles são. Mas, irmãos, quando entra um liberal, alguém de grande eloquência, com facilidade na fala, quando entra um moralista que nos começa a doutrinar por meio de regras que parecem piedosas, santas, inegociáveis, muitas vezes nós colocamos eles não só no banco ao nosso lado da igreja, mas também nós colocamos ele na sala, na cozinha, no churrasco, no lazer, ao nosso lado. E eles vão de tal maneira nos falando coisas que parecem tão santas, que parecem do próprio Deus. A sua eloquência, a sua habilidade no falar cativa o nosso coração de tal maneira que nós começamos a abraçar as suas ideias. Não é como um muçulmano que entraria aqui com uma faca, uma metralhadora e nos degolasse. Não. Essa maneira é bem clara para nós. Mas os falsos mestres, os teólogos liberais, os moralistas, eles vão ganhando pela beiradinha. Eles vão cativando-nos por aquilo que nós damos a eles, nosso ouvido. Por isso a língua e a caneta fazem muito mais mal à igreja do que uma perseguição ferrenha. Porque a perseguição, nós sabemos com quem nós estamos lidando. Nós estaríamos em alerta, estaríamos ali prontos a revidar, a contra-atacar em prol do reino de Deus. Mas quando um legalista senta no banco da igreja, se nós não formos atentos, se nós não estivermos em vigilância constante, se nós não tivermos um coração voltado às Escrituras, ao ensino da palavra de Deus, nós vamos ser enganados. Por isso esse alerta foi feito pelo Senhor Jesus e continua e deve continuar a ser feito. Por isso essas advertências são tão importantes, porque elas nos direcionam de novo ao centro da vontade de Deus, não por meio de fábulas de homens, não porque eles têm uma tese bonita e legal, cheia de palavras bonitas, mas distante do coração. Então as falsas doutrinas que foram especificadas pelo nosso Senhor são precisamente aquelas que causam o maior prejuízo para o reino de Deus. Formalismo, por um lado, o ceticismo, por outro, tem sido enfermidades crônicas da Igreja de Cristo. Em cada época, multidões de cristãos têm sido infectadas pelas falsas doutrinas. Em cada geração, os homens precisam vigiar contra elas e manter-se em guarda.
manter-se em guarda. Se você quer uma boa indicação de livro para começar o ano 2026, com uma boa leitura, que vai sim tocar em assuntos delicados, mas que vai exigir de você maturidade, leia o livro Outro Evangelho. Ela era uma cantora famosa nos Estados Unidos. E ela foi, aos poucos, seduzida por justamente essa teologia liberal, que está enraizada já em nosso meio. Aqui no Brasil, muito daquilo que acontece nos Estados Unidos. Ela é uma cantora americana e ela vivenciou isso na pele. E ela foi seduzida por isso, até que seus olhos foram abertos. Mas nós temos a palavra de Deus. Ela também já nos exorta sobre isso. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ver os versículos de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Aqui Paulo falando com seu filho na fé, com aquele que ele, desde o início, está instruindo e dando direção para o seu trabalho na igreja. E ele diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Portanto, é uma exortação. Versículo 2: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Essa é a exortação aqui de Paulo a Timóteo, a ele pregar a palavra, a ele repreender, corrigir, exortar, com toda a paciência, mas na doutrina, na sã doutrina. Nós estamos vivendo esse tempo também, não é diferente. Chegou o tempo daqueles que não suportam a sã doutrina. Eles sentem como cera nos seus ouvidos. Eles têm mestres, e muitas vezes nem é mais na igreja local, mas é na internet. Eles têm mestres. Hoje eu quero ouvir fulano de tal. Eles são aqueles que nós chamávamos de desigrejados, e agora desigrejados conectados. Mas você pensa que ele ouvem Paul Washer, John Piper, Jonas Madureira, Franklin Ferreira? Não, irmãos. Eles não ouvem esses homens de Deus que são falhos e pecadores. Eles ouvem os da pior espécie, aqueles que falam o que eles querem ouvir, porque senão, sabe o que eles fazem? Eles mudam, colocam um novo nome, um novo pregador, com uma mensagem macia e gostosinha, que encha o seu ego e o seu coração, que fale de muita prosperidade, de muito dinheiro no bolso,
de satisfação pessoal, de como você vai vencer na vida e vai perder o céu. Eles só não te falam isso. Ele fala de como você pode ser próspero aqui, mesmo que você tenha que passar por cima de qualquer outra pessoa. Mas eles não falam que você se torna um inimigo de Deus. Por isso ele já prepara Timóteo. Você seja moderado, mas suporte os sofrimentos, porque virão. Mas faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E aqui, voltando para Marcos, a expressão usada pelo nosso Senhor Jesus Cristo é perfeita, como Ele é. Ele usa a expressão fermento. Esse vocabulário não poderia ser mais apropriado. Ele descreve aqui com exatidão os pequenos começos, aquela explosão que acontece na massa pelo fermento, as explosões que acontecem no nosso coração quando adubamos, quando nós nutrimos, quando nós colocamos o fermento da falsa doutrina, quando nós damos ouvidos a ela. Ela já é capaz de trazer perguntas que vão nos fazer como se estivéssemos com uma pedrinha no nosso calçado, nos incomodar. É isso que o fermento dos fariseus e de Herodes causaria se eles começassem a dar ouvido. É sobre isso que ele está nos alertando aqui. Se a falsa doutrina se aproximasse de nós, manifestando em suas verdadeiras cores, causaria pouco dano. É o que eu dei como exemplo. Se alguém entra aqui tentando nos matar por conta daquilo que nós cremos, nós sabemos que ele é nosso inimigo. Mas a falsa doutrina, ela não entra assim. A pessoa chega, cheia de humildade, ela passa por todo o processo sem nenhuma identificação capaz dos nossos olhos e ouvidos perceberem. Ela é sempre pronta para servir, e ela vai procurar algum meio para ensinar, para poder falar, para poder ganhar você pelas palavras. Ela vai tentar de todas as maneiras causar confusão sobre a sua fé, sobre aquilo que você acredita. Cada erro religioso vai, de alguma maneira, destruindo os firmes alicerces da sua fé. Olha como Paulo tratou isso com os Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. A título de curiosidade, se você pegar as outras 12 cartas de Paulo, ele sempre vai lidar com a igreja com uma fala mais mansa introdutória, mais cuidadosa. Mas aqui ele já começa o capítulo 1 com um compêndio de teologia. Do versículo 1 ao versículo 5, ele afirma os fundamentos da nossa fé. E aí então, ele vai falar com os Gálatas. Admiro-me de vocês
estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Anátema, em algumas versões. Irmãos, isso é uma realidade dos nossos tempos. Eu muitas vezes, por contatos de amizades com outros crentes de outras igrejas, e pela oportunidade de às vezes dar o ouvido para amigos, eu ouço algumas coisas que realmente, irmãos, me preocupa. Me preocupa. Sentado, cortando um cabelo, eu converso com o irmão sobre uma mensagem que eu recebi. Uma mensagem que eu recebi do pastor dele. E aquilo que eu ouvi dele me preocupou. Ele falou: tem vez que ele fala umas besteiras que dói, que é difícil. É um erro numa palavra, numa conjugação gramatical de... Não é isso. É um erro que beira uma grande heresia. Não é qualquer erro, não é um deslize. É anátema. É isso que o povo de Deus deve fazer com um falso ensino, um falso evangelho. Mas nós somos moderados. Mas muitas vezes até demais, com aquilo que tem a ver a nossa vida. Nós temos sim que ser preocupados. Nós temos que estar atentos. Nós temos que ter essa liberdade para conversarmos e não admitirmos um erro e achar isso normal. Um erro crasso que beira a negar as Escrituras. Não, nós não podemos. Por isso, Paulo também lá em 2 Coríntios 13, verso 5, examine a nós mesmos, se realmente estamos na fé. Porque se nós estamos na fé, nós não podemos aceitar um outro evangelho, um falso evangelho. Nós precisamos olhar para a verdade absoluta da palavra de Deus e segui-la. Eu não estou falando de posições doutrinárias secundárias, eu estou falando de coisas importantes da nossa fé. Vou falar melhor, fundamentos da nossa fé, os pilares, os solas que nós declaramos como reformados, mas que não seja apenas da boca para fora, mas uma verdade vivida por cada um de nós. Nós será que brincaríamos? Responda sem ser audível ou com gestos. Será que nós brincaríamos com uma imoralidade?
Será que nós aceitaríamos algum tipo de imoralidade assim visível a nós na igreja? Eu tenho certeza que nenhum aqui falaria, talvez, né? Qual imoralidade? Não, nós falaríamos não. Não aceitaríamos. Nós não brincaríamos com isso. Nós não tocaríamos nisso como algo, foi só uma brincadeirinha. Não, nós não faríamos. Então nós não podemos fazer o mesmo com uma falsa doutrina. Ela é mais danosa do que uma imoralidade que nós teríamos a certeza, assim que a víssemos, nós repudiaríamos. Mas muitas vezes o falso ensino, ainda mais quando ele tem um ar de piedade, de santidade, sabe, não faz isso, faça isso. Ai, meu Deus, tem misericórdia de nós, para que nós não venhamos cair nisso. Será que eu vou usar uma ilustração de agora? O legalismo, ele sempre vem disfarçado de uma piedade. Você acha mesmo, irmão, que eu vou ter algum mérito por eu ter tomado chuva para trazer os irmãos aqui para dentro? Eu vou chegar no céu de primeira classe? Eu vou ter um lugarzinho melhor lá? Uma casinha com mais ouro? Não, irmãos. Se eu fiz isso para ganhar um aplauso de vocês, eu perdi o de Deus. O piedoso, ele tenta ser assim. Ele tenta mostrar algo para que você o aplauda, para que você comece a olhar para ele como uma pessoa diferente, santa, imaculada. Ele não faz isso para a glória de Deus, ele faz para a glória dele. E muitas vezes nós viramos seguidores de pessoas assim. Por isso eu tenho medo do legalismo. Eu tenho muito mais medo, eu sempre falo isso aqui, nas minhas conversas, em particular com meus amigos. Como pastor, eu tenho muito medo do legalismo. Por conta desse ar de piedade, que engana os corações. O meu e o seu, nós estamos bem perto disso muitas vezes. Nós fazemos o que fazemos porque nós fazemos para Deus, para a glória dele, para que ele seja exaltado, para que ele ganhe todo louvor. Eu estava indo buscar cada um de vocês com alegria, porque vocês se dispuseram a estar aqui, mesmo numa chuva dessa, com alegria no coração. O Manezinho está aí, né? Ó, Manezinho, nós já passamos o último culto de Natal aqui em 8 pessoas, irmãos. Ó, quantas tem aqui hoje, e numa chuva como essa. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Foi ou não foi, mano? Ainda tinha confraternização, tinha comida ainda. Não era só o culto, não. Mas 8 pessoas. E glória a Deus. Hoje nós estamos em muito mais aqui. E isso é a graça de Deus, que nos direcionou por meio da sua palavra, que é bússola, que nos leva para o centro da vontade de Deus. Mas uma falsa doutrina, ela é capaz de conduzir nós, não para o centro da vontade de Deus, mas para o centro da vontade de alguém, e não de Deus. Pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo repete isso lá em Gálatas, no capítulo 5, ele começa falando sobre isso, ele vai terminar o livro mais duro. Teve aquele que ele enviou para Corinto, que se perdeu, mas mais duro. Eu fiz a exposição de Gálatas aqui nessa igreja há bastante tempo, e confesso, foi um dos livros que eu quase não terminei.
porque cada domingo era uma pedrada. Cada domingo era algo duro para a igreja. Mas aí o Senhor Jesus, Ele que é rico em misericórdia, Ele vai lidar com uma situação que nós também temos que lidar, que é bem diferente. Ponto 2. A lentidão para entender as advertências. Então, eles imaginaram que o Senhor Jesus estava falando do fermento, sobre o qual está no pão. Nem lhes ocorreu aqui que Jesus estivesse falando da doutrina. Fica nítido aqui em Marcos isso. Eles receberam de Jesus uma forte repreensão. Ele diz assim: ainda não consideraste, nem compreendeste? Tende o coração endurecido? Tem os olhos e não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Os crentes, convertidos, regenerados, como eram os seus discípulos, menos Judas, continuavam vagarosamente, na sua jornada espiritual, a sua compreensão sobre as verdades de Deus. Seus olhos muitas vezes estavam ofuscados, a sua percepção era lenta, quando se dizia a respeito de uma doutrina. Ele precisou lembrar de 2 ocasiões que eles vivenciaram: a multiplicação de pães e peixe. Lembra que há umas exposições atrás nós falamos sobre isso? Eles tinham visto uma e logo ocorre a outra, e eles esqueceram da primeira. Mas não era uma amnésia, é que eles estavam ainda atônitos, lentos, que eles estavam diante de um Deus vivo. Então, verificaremos aqui que é muito útil lembrar dessas coisas a respeito dos discípulos, porque vão nos ajudar a corrigir algumas impressões a respeito de nós mesmos, mas também de alguns irmãos. Mas vamos pensar em nós. Aí a minha alusão aqui: não devemos imaginar que sabemos de tudo, desde o momento que nos convertemos. Nosso conhecimento, a exemplo de todas as nossas aptidões, sempre será imperfeito, e nunca estará tão distante da perfeição quanto esteve no início da nossa vida cristã. Então, em nosso coração oculta uma ignorância, consequências da queda, da nossa natureza pecaminosa. 1 Coríntios 8:2 diz assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Você nunca chegará num ápice, irmão. Eu não chegarei, você não chegará. Nunca acredite que você sabe o suficiente. Seja um eterno acho que é pesado, mas seja aquele que sempre é um aprendiz, sempre está disposto a aprender do Senhor. Eu falo eterno porque, de fato, um dia estaremos na eternidade e aí será desvendado tudo. Nós veremos Ele face a face. Acima de tudo, vamos constatar aqui que é muito útil lembrarmos, registrar como devemos lidar com novos crentes. Não podemos esperar a perfeição dos novos convertidos. Não podemos considerá-los pessoas destituídas da graça divina
porque eles não conhecem a sã doutrina como você conhece, que eles não sabem de cor os 5 pontos, que ele não sabe de cor os livros da Bíblia, do Antigo ao Novo, que ele fica procurando no índice aonde está o livro. Se esse fosse o problema, seria muito fácil de resolver. Devemos tratá-los com paciência e não repelir. Não achar que ele é um desviado, alguém que está longe da graça de Deus. Nós que estamos há algum tempo nessa jornada, quando olhamos para trás, podemos sim ver que amadurecemos, mas também podemos ver que caímos várias vezes, que erramos, tomamos decisões precipitadas, que agimos diferente daquilo que era a vontade de Deus. E assim será com o novo convertido. Ele também passará por esse maturar de Deus. Então precisamos dar tempo para que eles possam crescer. Alguns serão rápidos, outros extremamente lentos. Anos vão seguir e parece que eles estão ainda engatinhando. Mas que nós possamos ser aqueles que estão sempre perto, dispostos a ensiná-los, exortá-los, repreendê-los, mas sempre de mãos dadas, juntos, para seguirmos adiante na nossa jornada cristã até a volta. Então que nós possamos, de fato, aplicar essas verdades. Lembrar que as advertências do Senhor são bênçãos dele, dádivas do alto, que nos apontam para a sua graça, para a sua misericórdia. Que nós possamos olhar para a lentidão que aqueles discípulos tiveram e lembrar que nós também, muitas vezes, fomos lentos no aprender da vontade de Deus. Conclusão. Assim como os discípulos precisam ser chamados à atenção para compreenderem o significado das palavras de Jesus, nós também devemos acolher as advertências divinas com humildade. Elas servem como bússolas espirituais, direcionando-nos para o caminho da graça e do conhecimento, e nos mostrando que o crescimento é um processo contínuo, marcado por aprendizados e correções. É isso que nós temos para fazer nesse novo ano que vai se iniciar. Olhar para as advertências, seguir a direção correta e lembrar que nós vamos estar sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Então que possamos valorizar as advertências como uma oportunidade de aproximarmos do propósito de Deus para nossas vidas. Amém?